Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem oferecimento da IMF. Olá, gente. Eu sou a Cristine Battistini, presidente e fundadora da International Myeloma Foundation Latin America, a Fundação Internacional do Mieloma. E é um prazer estar aqui hoje para inaugurar com vocês a primeira série de uma parceria fantástica da BHH com a IMF Latin America, que é uma série de podcasts que vão ficar disponíveis aqui no Hemoplay. Então, sigam, vem muita coisa boa por aí. E hoje, para começar, eu estou recebendo o Dr. Ângelo Maiolino, que é vice-presidente da BHH e professor da UFRJ. Bom dia, Dr. Ângelo. Bom dia, Cris, bom dia a todos que vão estar assistindo esse podcast. É um prazer estar recebendo o IMF aqui, né, na casa da BHH, e a gente espera, assim, que essa parceria vá bem adiante, a gente consiga fazer muitas atividades juntos. Com certeza. A casa aqui está linda, parabéns, muito bom gosto, é um prazer, né? E se a gente vai falar de mieloma, a gente tem que começar falando de teste, de diagnóstico e monitoramento. A gente sabe que o principal problema do mieloma é o diagnóstico tardio, né? Por qual razão, doutor Ângelo? Cris, a gente tem muitos dados em relação a isso. Aqui no Brasil, realmente, o diagnóstico, você tem aí uma mediana de tempo para o diagnóstico que passa de 1 ano. E, inclusive, tanto no sistema público, que é realmente pior ainda, mas também no privado a gente vê isso, né? Pacientes com queixa de dor, pacientes que, enfim, com a dor que vai piorando e ainda assim ficam sem fazer os exames apropriados, né? Fazendo tratamento com analgésico, anti-inflamatório, fisioterapia, acupuntura, né? Entendeu? Teve até um caso, assim, vou fazer esse comentário, foi anteontem, né? Realmente um paciente do sistema público, assim, com uma dor absolutamente insuportável. Ele entrou na fila, né, do sistema de regulação, e quando deram autorização para ele, deram autorização não para um serviço de hematologia, mas sim para fazer acupuntura, assim, nada contra, mas o paciente não tinha nem diagnóstico, quer dizer, então é uma situação complicada, né? Então a gente precisa realmente fazer bastante esclarecimento sobre essa questão do diagnóstico. Eu acho que uma coisa que atrapalha bastante é porque um dos sintomas, né, do mieloma multifibrilador lombar, dor nas costas. Gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, 75% da população mundial vai ter algum episódio de dor nas costas ao longo da vida. Então, você que está assistindo a gente, você já teve dor nas costas alguma vez? Provavelmente sim, né? Então, isso dificulta muito, porque existe uma falta de conhecimento dos médicos, mas também da população. Exato, né? Quer dizer, o mieloma é o segundo câncer em incidência na oncohematologia, né? Na hematologia do câncer de sangue, e mesmo assim as pessoas não conhecem. Então, a gente quer muito que vocês prestem atenção no que o Dr. Ângelo vai contar para a gente agora sobre a importância dos exames, e lembrar também que check-up faz parte, né? Porque se a gente fizer um check-up e todo ano fizer um exame que você vai falar agora, a gente vai conseguir diagnosticar mais cedo. Exato, porque assim, a célula do mieloma, né, o plasmócito, né, esse plasmócito maligno, ele secreta, ele produz, no normal, ele produz as imunoglobulinas, os anticorpos, né, que fazem parte do nosso sistema de defesa. Mas quando esse plasmócito fica doente, ele vai produzir uma imunoglobulina anormal, um anticorpo que a gente chama de monoclonal ou proteína monoclonal, enfim. E ele é detectado, na quase totalidade das vezes, pelo exame chamado eletroforese de proteína. Essa eletroforese de proteína, em 75% das vezes, quase 80%, pode ser detectado no sangue, né? Então, eletroforese de proteína no sangue... É um exame caro ou não? Não é um exame caro. Quer dizer, na verdade, hoje é um exame que está na faixa aí dos 25 a 30 reais. Alguns, no privado, esse exame pode ser feito pelo convênio. E no sistema público, o problema é que muitas vezes não tem o kit, falta o equipamento, falta o profissional habilitado para fazer. Então, a gente precisa ter esse exame tanto no sistema público quanto no privado. Ele pode ser feito na urina também, porque tem um mieloma que só secreta o que a gente chama cadeia leve. Então, na verdade, você faz no sangue
e deve fazer, quando não der positivo no sangue, não achar proteína no sangue, você faz na urina. E tem o segundo exame que você deve fazer para exatamente ver qual a proteína monoclonal que está sendo secretada. Então, é chamado a imunofixação. Então, eletroforese de proteína sérica do sangue, imunofixação de proteína do sangue, eletroforese de proteína da urina, imunofixação de proteína na urina. Então, normalmente, tudo bem, faz a do sangue primeiro. Caso não apareça a proteína monoclonal, né, você faz o da urina de 24 horas. Né? E ainda tem um outro exame, que esse é um pouco mais caro, um pouco mais sofisticado, mas também está disponível no sistema privado. Agora, no público, infelizmente, menos, que é a dosagem de cadeias leves e livres, o Free Light. O Free Light ele é importante, né? Em algumas circunstâncias, quando, por exemplo, você não detecta nem no sangue nem na urina, o Free Light, que era o antigo mieloma não secretor, pode detectar, né, essa proteína. Então, ele é um exame mais sensível, né? E é importante também para monitoramento do doente depois do tratamento. Então, assim, o ideal para um primeiro check-up, Cris, basta o do sangue. Sim. Se der negativo, você faz a da urina e pode complementar com o Free Light num paciente que você tenha muita suspeita que possa ser um mieloma múltiplo, entendeu? Entendi. E por que ninguém, assim, qual é o principal problema que a gente tem? Por que ninguém pensa em mieloma? Então, quando a pessoa chega num serviço de ortopedia com dor nas costas, eu acho que é o nosso primeiro podcast, é importante a gente falar, da gente perceber quando que uma dor nas costas precisa ou não ser investigada. Na verdade, quando essa dor começa a ser... Eu citei o exemplo desse paciente. Ele começou com uma dor tolerável. Aí ele me contou que ele saía de bicicleta, né, e passou em cima de um quebra-mola, uma coisa banal. Quando ele passou por cima do quebra-mola, ele teve uma dor nas costas absolutamente insuportável. Fraturou alguma coisa, né? Exato, já não é. É para investigar, é para fazer exame de imagem, é para radiografar, tá certo? Depois, ainda assim, ele começou a se queixar para a esposa que não conseguia dormir, ele não conseguia arrumar uma posição na cama para dormir de tanta dor. Ora, meu Deus, né? Um paciente não deve chegar nesse ponto, né? Deve ser investigado. Claro que você vai fazer primeiro, hoje a gente tem exames de imagem com a tomografia de corpo inteiro, mas nesse caso desse paciente, até mesmo um raio-x simples, certamente iria identificar uma fratura da vértebra. Ao identificar a fratura, aí sim passa por uma investigação desses exames da eletroforese de proteína e da imunofixação, enfim, são exames mais, mas que pode ser feito. Você fecha o diagnóstico, né? Bom, vamos dizer que o paciente, então, a pessoa teve um sintoma qualquer, dor lombar, anemia, enfim, chegou no diagnóstico de mieloma. Quais são os exames que ele deve pedir que sejam feitos? Porque muitas vezes eu acho que o paciente tem esse poder, sabe? Se ele sabe e o médico ou o centro eventualmente não pedir um exame, ele pode falar, olha, o que você acha, né? A gente acredita muito nesse poder do paciente, né? Você sabe disso, né? Não, mas tem, com certeza. Dentro da avaliação mínima, então, ele vai fazer o exame de imagem. Hoje em dia a gente tem aí, para ver se tem alguma lesão óssea, né? Hoje a gente tem, além do o raio-x esqueleto, está indo paulatinamente para o desuso, a gente tem os exames de imagem, né? Que são a tomografia de baixa voltagem de corpo inteiro, tem o PET-CT, tem a ressonância, né, de corpo inteiro por difusão. Tem vantagens e desvantagens em relação a todos eles, mas para osso, a tomografia de baixa voltagem de corpo inteiro é excelente. Cintilografia se faz? Não, cintilografia só dá para ver, para identificar se tem osteoporose, não é um exame adequado. Daí você faz a busca da proteína monoclonal, né, que é exatamente a eletroforese, sangue, urina e o Free Light. E aí os exames para avaliar, como você falou, se tem anemia, né, se o cálcio está alto, então a dosagem do cálcio. Alguns exames que você tem aí da função renal, então você tem que fazer a creatinina, o clínico de creatinina, para ver se tem disfunção renal. 25% dos doentes com mieloma tem disfunção renal. E alguns exames que ajudam também para ver o prognóstico, a proteína C reativa, a beta-2 microglobulina, o LDH, são exames que complementam para ver se está alto, né? Esse paciente tem um prognóstico pior. E finalmente, né,
o fundamental que é, pelo hematologista, o exame da medula, da fábrica do sangue aspirado e biópsia, né? A gente faz com a mesma agulha aqui do osso da bacia para ver se tem lá as células do mieloma infiltrando a medula. Uma outra dúvida, às vezes o paciente vem e fala, eu fiz aspirado do externo, não se faz, né? Não é o ideal. A externo a gente abandonou há muito tempo. Por quê? O ideal é fazer aspirado e biópsia. Com a mesma agulha, a gente faz ambos, né? Na crista ilíaca posterior. Porque, assim, o infiltrado... Onde é a crista ilíaca posterior? Eu falei, o osso da bacia. Aqui atrás, aqui não confundir com a coluna, tá? É o osso da bacia aqui, né? Então, assim, na verdade, você vai fazer ali, tirar o sangue, né, da medula, né? Então, esse é o aspirado, e vai tirar um fragmento do osso, esse é a biópsia, né? Qual é a vantagem, assim, de fazer os dois? Porque, assim, o infiltrado das células, né, do plasmócito maligno, do mieloma, ele, às vezes, ele não é uniforme. Então, tirando um fragmento, fazendo um aspirado, você tem uma probabilidade maior. Você tem que ter aí um número meio mágico, pelo menos 10% de infiltrado. Então, pode variar muito dependendo do local. Então, às vezes você tem um aspirado com 8%, 7% e uma biópsia com 30%, 40%. Então, o ideal é fazer os dois. A biópsia é mais precisa, né? Muitas vezes é mais precisa. Você pega o tecido inteiro, né? Mas às vezes o aspirado tem um filtrado maciço e não tem problema. Você já detectou. Então, faz logo os dois, né? No mesmo procedimento, né? Isso é o ideal, né? Precisa fazer com anestesia geral? Pergunta de paciente, eu já estou trazendo todas as dúvidas para cá. Sim, com certeza. Não, anestesia local. Na verdade, a gente faz assim, uma certa comparação, que é tipo uma dor, é como se fazer uma extração dentária, assim, uma anestesia local. Os homens têm mais medo, sabe? O homem tem uma tolerância muito menor à dor, né? As mulheres a gente fala, olha, não, doutor, tranquilo, assim. Aí... Mas você sabe que a minha mãe fazia biópsia, né? Que a minha mãe, que foi a paciente de mieloma, a minha mãe fazia biópsia, eu levantava, tomava um Tilenol e ia passear. Ela não dava, né? Mas homem realmente tem razão. É verdade, o homem tem mais medo. Agora, quando a gente fala em monitorar a doença, o paciente começou um tratamento, né? Deixa eu falar. Para monitorar, ele vai fazer sempre, dúvida dos pacientes de novo, ele vai sempre fazer biópsia? Não. O exame fundamental para monitorar, por isso que a gente deve ter esse basal, né? Que a gente chama bem feito, a eletroforese. Porque na eletroforese, por exemplo, você já vai saber a quantidade dessa proteína alterada. Tá. Então, isso é crítico. Então, você tem lá, 3 gramas da proteína monoclonal. Esse exame é feito tirando o sangue. Então, sequencialmente, a gente vai fazendo esse exame e vendo aí a redução até o desaparecimento. Então, aí desaparece a proteína, a imunofixação se torna negativa, o free light fica normal. Isso é uma remissão completa. A gente pode fazer um comentário. Hoje a gente está indo para um caminho mais sofisticado de avaliação. Tem os tratamentos muito eficazes, a gente vai falar de tratamento hoje, mas a gente consegue profundidade de resposta ainda maior. Então tem aí o do futuro, né, que é a avaliação da doença residual mínima. Pode ser alvo aí de um próximo podcast nosso, mas isso avalia ainda mais a profundidade de resposta. Mas é um exame que não está na rotina. Rotineiramente a gente faz isso. A biópsia ou aspirado são em situações especiais que a gente vai acabar fazendo, né? Então não precisa ficar repetindo isso sequencialmente. Porque o paciente tem muito essa dúvida, né? E aí eu pergunto a você, qual é a importância da gente estar falando da inclusão da eletroforese de proteínas séricas, lembrando que é um exame de sangue simples, na rotina do check-up? De quem vai ao ginecologista, quem vai ao urologista? A gente... Na verdade, a gente considera... É uma medida importante. Claro, você vai detectar, na maior parte das vezes, lembrando que 3% das pessoas acima de 70 anos podem ter aí o que a gente chama uma gamopatia. Pode ter um pico monoclonal bem pequeno e, na maioria das vezes, isso não vai desenvolver um mieloma ou outra gamopatia, que a gente chama, né? Na verdade, assim... você faz uma detecção precoce, né? Se você vai detectar na fase assintomática. Você pode surpreender aí, por exemplo, um mieloma ainda em fase assintomática, né? Então, a gente consegue diferenciar essa gamopatia monoclonal de significado determinado, mieloma assintomático e mieloma já doença, né? Se você detecta a proteína, você pode surpreender a gamopatia, que você só vai acompanhar, o mieloma assintomático, que a gente vai ver
se esse mieloma tem um alto risco de virar sintomático, e hoje até tem tratamento precoce nessa circunstância, ou se tem, então você tem aí uma forma de acompanhar mais cedo o teu paciente. Como um exame de custo reduzido, acho que a gente tem recomendado. Bom, para a gente concluir aqui o nosso podcast de hoje, a gente pode falar rapidamente do exame FISH, o que ele é, e lembrar que o FISH está agora disponível no SUS também, né? E qual a importância? O que é FISH, qual a importância dele e se ele só pode ser feito quando a pessoa recebe o diagnóstico ou se de repente quem já está em tratamento pode fazer também? No diagnóstico, o FISH, para algumas alterações, não precisa elencar todas, tem várias alterações moleculares, né, que tem uma relação com... Isso é exame de sangue? FISH é um exame de sangue? Então, a gente faz na medula, tá? Então, o FISH é feito na medula. No mesmo exame, quando você fez o aspirado, documentou o diagnóstico, você manda para fazer o FISH, tá? E daí você faz para aí várias alterações moleculares que podem ser feitas, né, nesse sequenciamento. Algumas são de mau prognóstico, outras não, entendeu? Então, assim, você pode determinar aí esse painel. Ele é importante, também pode ser feito na recidiva, quando a doença volta, né? Porque aí pode ter... É legal você ver, né, do diagnóstico e ver se apareceu uma outra alteração molecular na recidiva, né? E aí, se você estabelece que o paciente, por exemplo, tem o que a gente chama de deleção do cromossoma 17, pode ter um tratamento diferenciado para esse paciente, um tratamento mais intenso. Então, ele realmente foi incorporado pela Conitec, do SUS, né, reconhecendo a importância, só que agora a gente tem aquela outra fase, né? O financiamento, o preço e mais ainda, assim, os locais que vão fazer, né? Porque os hospitais públicos, a maioria deles, os CACONs, o NACONs, não tem disponibilidade de fazer. Então, é outro desafio que a gente vai ter para resolver, né? É verdade, é verdade. Mas, enfim, gente, bom, eu acho que a gente cobriu aqui a nossa primeira sessão de podcast. Então, acompanhem pelo Enoplay essa parceria da BHH com a International Myeloma Foundation Latin America. Compartilhem, porque vem muito assunto bom por aí. Vocês não podem ficar de fora, tá bom? Obrigada, doutor Ângelo. Obrigado, e até o próximo episódio. Até o próximo. Obrigado. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da IMF.